a palavra era sentimento. Quando a gente fala sobre sentimento, a gente fala sobre coisas que estão numa camada mais profunda, que é fora da parte cognitiva. Quando a gente vai para um lugar que é desconhecido, a primeira coisa que a gente ativa é aqui, ó, para achar uma resposta. Então aqui precisa estar afiado, porque se me perguntarem uma coisa que eu não sei, eu vou ficar com aquela cara de paisagem. Assim. Então, para evitar a cara de paisagem, a gente fica pensando em todas as possibilidades do que vai acontecer logo depois de eu estar falando isso que eu estou falando. Tá, e agora? E se eu ficar quieto? Aí a cabeça continua. Cabeça autocompleta. Então, quando o aluno chega, ele está demais no cognitivo. Por que ele está no cognitivo? Porque o cognitivo faz julgamento. E olha como essa academia está cheia. Olha como tem pessoas que eu não conheço. Olha que vai me botar na esteira. Olha, o professor é forte e eu sou assim. E assado. Começa o diálogo mental. Daqui a pouco, se tu não falar com a pessoa, ela surta ali sozinha. Então, por que é importante trazer para o sentimento? Porque o sentimento ele é mais confortante do que a cabeça e que imagina possibilidades. Então, imaginar possibilidades é infinito. Quando a gente fala sobre sentimento, a gente só dá vazão ao que está acontecendo lá dentro. Por exemplo, eu estou sentindo que eu estou com a boca seca. E quando eu comecei a falar, o coração estava meio acelerado, assim. E tu, o que está sentindo? Agora eu fiquei meio desconfortável. Hã? Meio desconfortável, porque foi diretamente desconfortável. Foi pego de surpresa, né? E tu? Ele tá preparado. Sabia que era o próximo? E como é que tu tá se sentindo? Tranquilo? E você? Segue o circo. Como é que tá se sentindo? Eu? Eu fico nervosa só. Nervosa. Fico um pouco tensa só. Meio desconfortável. Eu tô com vontade de rir. Então. E se fosse um sentimento, o que tu diria que é? Você acha que é felicidade? Rir de nervoso? Não, acho que é felicidade, não sei. Tô bem. Agora eu tô ficando vermelha. Vamos parar mais um pouquinho, então. Só... Agora. Então, isso que tu está trazendo é bem comum acontecer, tá? Quando a gente está num ambiente que tem muita tensão, a gente faz coisas para extravasar essa tensão. Às vezes é rir, às vezes é chorar, às vezes é não conseguir ligar as palavras, dar um bug. Às vezes, cada pessoa manifesta isso de uma forma. E é muito importante tu entender isso. Porque às vezes tu acha que o aluno está achando engraçado, mas na verdade ele está tenso. Como tu identificou. Como é que tá se sentindo? Agora mais tranquilo, porque já tá quebrando assim, É, e calma. dá aquela Também, tranquilidade. Bem nessa, tranquila, pela questão de ter passado na galera e ter quebrado comigo. Eu tô final. Em relação a você, tá um pouco tensa ainda, né? Pra se soltar um pouco, mas tá melhorando hoje. Legal. Eu tô de boa. Não, eu tô feliz. Tô feliz, mas um pouco nervoso. A gente fica um pouco tenso, né, com toda a situação. A galera não quer falar, mas... Aí a gente fica olhando um pouco o meu celular. Agora tá chegando no final, e agora? O que vamos falar? Todo mundo já falou um pouquinho, né? Agora é minha vez. Mas eu tô feliz. Sossegado. Então vocês percebem quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo, a gente sabe que o outro também está sentindo? Senão parece que está todo mundo bem, porque ninguém fala nada. Eu sou decidido, estou resolvido aqui. À medida que a gente vai começando a falar, a gente vai começando a perceber que as outras pessoas também estão nesse estado. E daí o que a gente começa a ter? Empatia pelas pessoas. Né? Começaram a passar mais pessoas, eu fui ficando mais confortável. Vai passando a interação, a gente vai se sentindo mais confortável. A gente vai dando conta de mais coisas.
Então a gente vai podendo aprofundar nas questões que a gente vai trabalhando. Quanto maior a habilidade com o comportamento, mais cedo tu tira a pessoa do cagaço e leva ela para o estou à vontade. Porque tu não expõe ela entende que tu não vai expor ela, vocês interagem de uma forma em que ela vai demonstrando que ela dá conta de ir além, vocês vão se aprofundando nas questões, mas sempre trazendo para o campo do sentimento. Como ela está se sentindo no primeiro dia de aula dela. Isso é mais importante do que a gente conseguir passar um treino quilométrico no primeiro dia. Porque se a gente não desenvolve relacionamento e intimidade, a gente não consegue saber qual é o objetivo da pessoa. Por que todo mundo responde ganhar massa e perder gordura? Porque não tem tempo de pensar em outra coisa. O que tu quer? Já vou te botar na esteira, mas o que tu quer? O que tu vai responder? A primeira coisa que vem em mente. Ganhar massa. Já vou montar, já vai ganhar massa, já vai ficar fortão. É isso realmente que a pessoa precisa e quer? Talvez seja. Mas na maioria das vezes eu não acredito nisso. Então, por que é legal a gente trabalhar começando pela conversa e desenvolvendo o relacionamento e intimidade? Para que ela possa expor realmente qual é o motivo dela estar ali. E para a gente chegar nessa realidade, a gente precisa falar sobre sentimentos. Porque o que tirou ela de casa e levou até onde ela está foi algum sentimento que ela teve. Já pararam para pensar nisso? Segunda rodada de pergunta. Por que vocês fizeram educação física? Começando com sossegados. Tá. Não tô nervoso. Eu fiz educação física porque eu jogava futebol antes, né? E eu gostava muito de fazer esporte e praticava musculação também, e isso me levou a entrar na educação física. Aí depois, dentro da educação física, eu vi outra visão de pesquisa, coisas assim, né? Além de só estar praticando musculação ou futebol, por exemplo. O que tu gostava na prática? O que eu gostava? Tipo assim, dentro do curso de educação física, essa é a pergunta na prática? Na prática do exercício. O que tu gostava? Do bem-estar do exercício. Do resultado do exercício. Coisas assim. O que é bem-estar para ti? Bem-estar? Viu? Tem que pensar. Não é assim, só ganhar massa. Tem que pensar. Sei lá, tranquilidade depois do exercício, aquele sentimento de sossego, coisas assim. Qual que é a palavra-chave? Sentimento. Tranquilidade. Porque eu sempre fui muito agitado, assim, né? Ansioso e tal. Aí o exercício me ajudou a baixar essa ansiedade. Todo exercício de força, como o aeróbico também. O que tu faz pelas pessoas com educação física quando tá dando aula? O que eu faço? Tu procura fazer por elas? Tento ajudá-las de diferentes formas, né? Com os objetivos delas. Sei lá, por exemplo, emagrecimento, tento para escrever um treinamento que tenha ligação com esse objetivo, né? Ou mesmo ganho de massa muscular, coisas assim. E como tu conduz a aula? Eu, particularmente, conduzo a aula muito tecnicamente ainda. Eu não tenho essa visão tão sentimental e do comportamento. Isso me dificulta um pouco. A ter a confiança do aluno total, né? E qual que é o ritmo da tua aula? De 0 a 100, assim, por exemplo? Tipo o ritmo que tu transfere, como tu explica, o que tu faz. Às vezes passa a ser muito técnico e muito rápido. Eu não deixo o aluno muito se expor, porque ele está sentindo, né? Pode acontecer em alguns momentos. E também porque a academia às vezes é muito cheia. E ele não tem esse tempo com o aluno, né? Esse é o detalhe. Vocês conseguiram perceber a quantidade de informação diferente? Você consegue ter uma imagem diferente da imagem que vocês tinham dele antes? Só de saber desse pouco de informação a mais? Ele falou para mim tranquilidade. Provavelmente, se eu fosse passar um treino para ele, ele não ia gostar que eu ficasse acelerando ele. Por isso que ele diz assim, eu tenho que reduzir na hora de passar para o meu aluno. Porque ele acha que ele está fazendo rápido demais. Se fosse com ele, ele não gostaria. Entenderam? A palavra-chave onde ela entra. E isso só aparece se a gente se predispõe a aprofundar.
e não atender a primeira demanda que aparece. Gustavo, por que tu buscou fazer educação física? Bom, eu busquei educação física 6 anos depois que eu saí do ensino médio, por N fatores que aconteceram na minha vida pessoal, e eu resolvi mudar de carreira, que eu vim de um outro ramo, da parte técnica e elétrica, e principalmente pelo que o esporte trouxe para mim dentro do ensino médio, e dentro do colégio particularmente. Que eu sempre tive muita afinidade com esportes, praticava diferentes tipos de esporte, e sempre me trouxe muita alegria e muita felicidade. E eu queria ter aquele sentimento de volta que eu tinha há 9 anos atrás, vamos dizer assim. E dentro da educação física agora já, e atuando na área, eu tento transmitir esse sentimento que eu tinha na prática esportiva para os meus alunos, para as pessoas que treinam junto comigo. Num primeiro momento, numa primeira conversa, eu não consigo ter tempo suficiente para conversar e aprofundar uma conversa com eles. Mas no decorrer dos dias e dos treinamentos, eu vou conversando e vou vendo qual é a real necessidade deles. Tanto que, ainda hoje aconteceu, a aluna minha ela tem problema de L2 e L3, se eu não me engano, estava com dor lombar e ela estava preocupada. Foi no médico e veio feliz da vida me avisar, sem eu ter pedido nada para ela de informação, que ela ia conseguir continuar treinando, que ela não ia precisar parar o treinamento que estava fazendo junto comigo, e porque era a contratura muscular que ela estava tendo, só ia ter que ter um pouco de cuidado. E que ela ganhou essa contratura não foi nem no treinamento, foi fazendo yoga, que ela não podia ficar de ponta cabeça, e ela foi fazer invertida e se empolgou e ficou muito tempo. Então, essa proximidade que os alunos estão tendo comigo é gradativa. Só que eles adquirem uma confiança muito grande se tu dá abertura para eles mostrar o que eles realmente precisam, o que eles realmente gostam de fazer. Às vezes eu pego no pé, sou chato na hora do treino, mas é só para falar, não, tu pode um pouquinho a mais, para mostrar fisicamente para eles que eles conseguem fazer um pouco a mais, porque eles muitas vezes não acreditam que eles conseguem, porque são pessoas sedentárias ali de 10 anos sem praticar exercício físico algumas vezes. Eles desacreditam que conseguem realmente fazer aquilo que eu estou propondo para eles fazer. Então, a cobrança física existe, mas sempre no limite que ela se sente confortável. Às vezes tira um pouco do confortável para ela entender que ela pode sair da zona de conforto dela e ir além do que ela precisa fazer. Mas sempre deixando ela ver. E sempre voltam, na verdade. Perceberam como o Gustavo fica mais à vontade para falar sobre sentimentos? Então isso é condicionamento. Então quanto mais tu fala sobre sentimento, mais as pessoas falam de sentimento de volta. E isso cria um ciclo de trazer as coisas mais profundas. O Gustavo já foi lá para a infância e adolescência dele, para trazer questões que fizeram ele gostar de fazer exercício. E isso para o nosso cliente é extremamente importante. Porque imagina que tu pode contar qual foi o teu primeiro contato com o exercício. Pode falar sobre o sentimento que tu teve ao fazer contato com o exercício. E não raramente a gente descobre que a aversão que a pessoa tem ao exercício é por ter tido um sentimento ruim quando praticou alguma coisa lá no passado. Às vezes pelo fato de ter se lesionado, às vezes pelo fato de não ter ganho a devida atenção quando foi praticar a atividade. Tem muita coisa que acontece que ainda na fase da educação física, né, que o aluno... eu era o que ficava lá sentado no banco e as pessoas me excluíam. Então eu acabei não tendo uma imagem boa do exercício, porque na educação física era assim. Então assim, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês conseguem acessar essa parte que é do sentimento, vocês conseguem abrir caminho para coisas diferentes. E daí a maneira como tu se comporta vai dizer como o teu aluno se comporta também. Né? Se tu fica superficial e na parte técnica, o que o aluno vai dizer? As coisas que são mais lógicas, as coisas que são mais racionais. Tá doendo meu joelho, meu ombro dói, estou sentindo dor no músculo.
Se a gente fica na superficialidade, nas correções, é esse tipo de feedback que a gente vai ter a respeito da estrutura. E se a gente consegue aprofundar, ela fala como ela está se sentindo. E esse sentimento está ligado a várias outras coisas. E é daí que a gente começa a trabalhar comportamento com a pessoa. Precisa ser um grande gênio para trabalhar comportamento? Não. Precisa ser empático com as pessoas e se relacionar de uma maneira aberta. Dar abertura para elas exporem as histórias. Porque dentro da história tem alguma coisa que tu precisa para continuar treinando. E esse silêncio. Todo mundo processando aí. Revendo o caminho. Então, é isso que precisa acontecer. A gente precisa fazer contato com alguma coisa que é diferente do que a gente vem fazendo. Para que a gente tenha resultados diferentes. A gente vai esquecer da parte técnica? Jamais. Esse é o primeiro contato e é o intuito da pessoa estar lá. E através da parte técnica a gente vai dizer para ela que ela consegue. Através do corpo ela vai entender que ela consegue. Mudar tanto superficialmente na região do corpo, quanto as histórias que ela começa a trazer para a gente. Por isso eu considero o comportamento a coisa mais importante de se trabalhar dentro de uma sala. Obviamente, sempre começando pela parte técnica e dando a devida importância para a parte técnica. Quando eu pergunto para vocês qual é o profissional que vocês mais admiram, não precisa responder João Moura para não fazer jabá. Ele já é unanimidade. Já passaram. Ah, já passaram? Ah, mas mesmo assim vai ser um João Moura. Então pensa nesse profissional que vocês admiram. Pensa o que ele tem de diferente. Por que ele é reconhecido pelas outras pessoas? Por que vocês reconhecem ele como um bom profissional? Tira a parte técnica. O que sobra? Ser humano bom por baixo. Isso. É mais. Eu, em particular, simpatizo pela forma da pessoa se comunicar. Que não por coincidência é uma habilidade que a gente precisa ter. Vocês conseguem pensar em outras habilidades além disso? Eu consigo ver uma outra forma também. Eu consigo ver da maneira como que ela consegue abrir a mente das pessoas. Como através do que ela faz ou através daquilo que ela fala, ela consegue te abrir um novo caminho de mente, uma nova ideia. Percepção das coisas, né? Exatamente isso. O jeito que fala. Mais alguém? Então, esse é o exercício. A gente fica muito preso na parte técnica, muitas vezes. A gente esquece de olhar para a gente de uma maneira gerencial. E a parte que está mais em contato com as pessoas é a parte do comportamento. Quando entra um aluno na sala, para quem já dá aula, que ele diz assim, eu quero perder 10 quilos em 3 meses. Qual é a primeira coisa que vocês inconscientemente olham? Físico dele. O que mais? Exatamente. É verdade. Estilo de vida, né? Tem que ver o que está fazendo. Estilo de vida. O que mais? A forma com que ele trouxe isso para aqui. O que mais? Eu acho que com o passar do tempo, conforme você for trabalhando com ele durante alguns minutos, se você conseguir perceber o porquê que realmente ele quer perder esses 10 quilos, ou perder essa quantidade de peso, ou ganhar essa quantidade de peso.
Tudo que vocês falaram é comportamento. Então a gente descobre já de antemão se o objetivo vai ser cumprido pelo comportamento da pessoa. Por exemplo, ela quer perder 10 quilos em 3 meses. E daí ela diz assim, eu não quero fazer dieta. Todo mundo já. Então é um comportamento que não vai te levar para o objetivo que tu pretende. Então quando a pessoa chega ali, ela precisa de uma mudança de comportamento. Ela precisa entender o que ela precisa fazer para chegar lá. E se a gente não comunica nada, a gente enche ela de exercício, ela executa os exercícios da maneira como ela acha que está certo. E ela diz, opa, não tive resultado. Se eu não alterar o comportamento, qual que é a efetividade do resultado? Bem baixo. Então tu monta uma planilha quilométrica, tu prevê todos os ciclos de treinamento, periodiza, faz tudo bonito, e daí ela se comporta do mesmo jeito que ela se comportava quando estava sentada no sofá. Vai trazer resultado? Então é isso que a gente precisa entender. O comportamento, ele acompanha o resultado. A mudança de comportamento, ela é necessária para que a pessoa atinja o resultado. Principalmente quando tu identifica que ela tem um objetivo totalmente contrário do que ela veio pedir. Quanto mais diferente o objetivo do que ela apresenta, maior a mudança de comportamento. Então hoje faz muito sentido para mim pensar que a gente precisa olhar para a forma como a pessoa se comporta e para o resultado que ela vai ter a partir do que ela está fazendo. Porque senão não vai dar resultado.